Bom dia, eu me chamo Roberto Calazans, sou professor titular do Departamento de Psicologia da Universidade Federal de São João del Rei e aqui ao meu lado está... Sou a Lívia, sou discente da graduação, estou no 7º período de Psicologia na Universidade Federal de São João del Rei. E hoje nós vamos apresentar aqui o trabalho que desenvolvemos aqui no nosso laboratório, sobre psicanálise e racismo, e como a psicanálise pode ajudar a elucidar a persistência do racismo no Brasil, principalmente em casos de adoção de crianças. Para isso, nós vamos mobilizar alguns conceitos da psicanálise, principalmente os conceitos de recalque, de negação e de construção, para podermos fazer essa análise desse problema crônico que persiste na realidade brasileira. Para a gente começar, é importante analisar alguns dados que permitem a gente integrar um pouco desse contexto histórico da adoção no Brasil com a realidade que a gente vê hoje em dia. O último levantamento do Sistema Nacional de Adoção, do ano de 2020, ele mostrou que 56% das crianças que estão cadastradas no sistema são negras. 6% são de etnia amarela e o restante são brancas. E aí a gente pega outro dado do ano passado, de 2023, de janeiro a novembro, que mostra que das 698 crianças que foram adotadas, 98 delas eram pretas. Esses dados, eles mostram que há uma discrepância, entre o número de crianças negras presentes no sistema de adoção e o número de crianças que, de fato, são adotadas. Esse histórico se repete no Brasil. É importante a gente lembrar que também no pós-abolição houve um processo de retirada da guarda de mães negras, às vezes escravizadas, que também eram pobres. E diversos estudos e pesquisas publicados recentemente no Brasil mostram que há uma associação entre pobreza e criminalização dessas famílias pobres. E a retirada de guarda, a perda do poder, incide sobre essas famílias negras e pobres. E a grande questão, então, que fica para nós é por que isso persiste? Por que essa realidade que vem da época da escravização, do pós-abolição, persiste incidindo sobre as famílias negras, a retirada do pátrio poder? Por que o racismo ele ainda persiste? O que de memória do racismo repete insistentemente e que não é elaborado em termos históricos? Essas são as questões que norteiam o nosso trabalho a partir desses dados com as crianças que nós encontramos aqui na realidade brasileira. Crianças negras sendo retiradas dos seus lares, colocadas para adoção, muitas vezes internacional, e a persistência disso. Por que isso se repete? Isso tem uma razão de ser. O que nós vemos é que quando no Brasil o racismo ele incide como uma questão sobre a cor e sobre a marca, um racismo de marca, ele está especificando o quê? Que aqueles corpos eles sinalizam pessoas muitas vezes consideradas perigosas, sujeitos perigosos. Mas o que é considerado perigoso? Não é somente o corpo, mas todo um sistema de cultura, todo um sistema de laços familiares distintos de um processo de modernização que vem com uma lógica liberal e burguesa que considera como família apenas a família nuclear. E quando se encontra nas periferias, nas famílias negras, outros arranjos, outros modos de sociabilidade, de vida em comum e de relações familiares, esses modos se tornam alvo do Estado, de uma intervenção estatal. É importante a gente destacar aqui também que durante o desenvolvimento da pesquisa, a gente percebeu que há uma incidência em casos de retirada de guarda, de encaminhamento para adoção, um racismo religioso muito marcado, uma intolerância religiosa. Observamos diversas matérias publicadas em jornais em que a retirada de guarda está atrelada
a famílias que frequentam terreiros, que são bandistas, candomblecistas. Então, esse racismo, ele está vinculado também a outras formas de manifestar a fé, a religião. E a sociabilidade da população, que é atravessada também por esse elemento afro e elemento indígena na nossa cultura brasileira. E que é justamente aí que nós começamos a incidir a análise psicanalítica. Por que se recusa a afirmação dos elementos afros e indígenas na cultura, a ponto de tentar destruir os laços de sociabilidade desses elementos na nossa cultura? É dessa maneira que nós entendemos, né, que o que a psicanálise pode nos ajudar a entender. Por quê? Porque o que nós vemos é uma tentativa de apagamento, de esquecimento, né, desses elementos, né, que em Freud nós podemos chamar de um recalcamento, né? É recalcado no sentido de que esses elementos são retirados de cena, essas experiências, essas representações são colocadas como alvo de serem esquecidas, né? Só que, como o próprio Freud nos demonstra, todo recalcamento fracassa, né? Então, o que nós vemos muito claramente hoje, né? Se não se conseguiu apagar inteiramente a presença do negro, a presença indígena da cultura brasileira, né, é porque ela vai acabar retornando de uma maneira transformada, né? Como lembra Lélia Gonzalez, né, tudo aquilo que é considerado genuinamente brasileiro ou é indígena ou é afro quando se coloca no concerto das nações, né, na relação, o que é próprio do Brasil. E por que ao mesmo tempo que é considerado que é afro-indígena, é considerado próprio brasileiro, ao mesmo tempo, no nível da sociabilidade, no nível das relações sociais, isso tenta ser apagado, diminuído, menosprezado, esquecido, né? Então nós temos um jogo aí, um movimento que tenta apagar essa influência e ao mesmo tempo o retorno, né? Como a Lívia estava comentando, né? As religiões de matrizes africanas é um exemplo muito patente disso. Por quê? Porque elas se reorganizaram no Brasil para poderem sobreviver. E quando elas aparecem, elas são vítimas de um processo, muitas vezes, de criminalização, né? Então, quando a gente fala que muitas das crianças que frequentam, né, as religiões de matrizes africanas, é porque tem um laço de sociabilidade familiar ali distinto, em que não apenas o laço de sangue, mas o laço comunitário, ele é importante para a sociabilidade daquelas famílias. E elas são justamente essas famílias que acabam se tornando alvo, né, de uma política de Estado em que retiram a guarda dessas crianças, né? Esse movimento todo, é importante a gente lembrar, é que é um movimento em que há uma repetição de uma memória que não é elaborada, né? Essa memória dos tempos da escravização, essa memória dos tempos do pós-abolição, ela se repete por outros meios, né? Por meios de um racismo que muitas vezes não é reconhecido como racismo, né? Então, o ponto que é irrelevante para a gente é, havendo recalcamento desse elemento cultural negro e indígena, quando ele retorna, né, ele retorna de uma maneira transformada, mas retorna também o quê? O racismo que não se reconhece como racismo. Então nós precisamos pensar o quê? Por que se dá esse ciclo de repetições de uma memória que não se historiciza, né, de uma memória que não consegue elaborar sobre esse movimento traumático e o repete. E o repete muitas vezes a partir do quê? A partir daquilo que nós encontramos na sociedade brasileira. Não somente as adoções pelo poder das famílias negras, mas o encarceramento em massa de pessoas negras e, muitas vezes, né, a colocação da alcunha da loucura sobre as pessoas negras também, né? Então, como é que nós podemos pensar sobre isso, né, Lívia? Sim, as adoções, né, o fato delas incidirem mais sobre esses corpos negros, marca justamente um retorno que é negado, um retorno de uma cultura ligada aos afro-brasileiros, os afro-ameríndios, e é justamente isso que é negado. Toda uma cultura
que diz sobre algo que estava presente na sociedade brasileira e ainda está, mas que precisa ser negado. E essa negação é um conceito também do Freud, que ele vai mostrar o quê? Quando o recalque ele retorna e você tem que se haver com aquele elemento, você conscientemente você nega. Você vai dizer, isso não existe, isso não tem importância. E é importante isso que o Freud vai dizer, que a negação, ela incide sobre um juízo de existência. E quando ele diz isso, e a gente traz para a nossa análise da questão do racismo, está dizendo o quê? Que aquilo que é importante da cultura brasileira, que vem dos negros, dos africanos e dos indígenas, isso não tem direito de existência. E por não ter direito de existência, então, o ato de negar, ele pode aparecer por meio de diversas violências, tais como nós estamos falando aqui das adoções das crianças negras, né, e do encarceramento em massa da população negra também. Então a gente vê como é que alguns elementos do Freud, né, nos ajudam a pensar de um movimento de apagamento, uma repetição da memória, né, por outros caminhos, e uma negação dessa memória muitas vezes, né, porque você não pretende elaborar sobre essa memória, constituindo ela parte de uma história que poderia se escrever, né? A nossa proposta é que, para desestruturar essa lógica de repetição de crianças negras e indígenas perdendo o vínculo com as suas famílias, é preciso historicizar uma memória que se repete, mas que, quando retorna, é negada. E isso é um terceiro elemento do trabalho freudiano, né? Nós já falamos do recalque, nós já falamos da negação, e agora nós vamos falar da construção histórica. O Freud vai dizer justamente que nesse movimento, né, dessas repetições, desse recalcamento, desses retornos transformados, muitas lacunas de memória vão se fazer para não poder fazer uma historicização. E todo o trabalho de análise, e uma análise não somente dos indivíduos, mas uma análise a próprio mal-estar da civilização, né, como Freud vai colocar em 1929, ele demanda o quê? Que se faça uma construção histórica. Uma construção que permita uma elaboração sobre isso que é traumático e que retorna de maneiras traumatizantes também, né? O retorno e a persistência do racismo, ele é um retorno e a persistência de algo que foi traumático e é traumático. Foi traumático e é traumatizante. E não é elaborado historicamente. É comum nós dizermos, né, que, principalmente no Brasil, nós não elaboramos sobre os nossos traumas. Nós não elaboramos sobre os traumas da escravização, nós não elaboramos sobre os traumas da ditadura militar, mas somente por um trabalho de uma construção histórica, de uma historicização desses traumas, nós vamos poder colocar as questões da maneira mais adequada para poderem serem, finalmente, elaboradas e pensar por que dessa persistência que vem camuflada, né, como se não existisse, mas que os dados todos, tanto das crianças colocadas em adoção, que são crianças negras, e da população que é encarcerada, que é a população negra, demonstra a persistência de uma prática que vem do tempo da escravização. Nós acreditamos que, por meio da historização, ou como diz Freud, por meio da construção de uma verdade histórica, é possível desestruturar essa lógica e, a partir disso, construir um novo sentido às trajetórias que são apagadas, às trajetórias que são negadas, que são excluídas da sociedade brasileira. E com isso a gente encerra aqui a nossa participação, lembrando sempre de que entre memória e história nós precisamos de um trabalho de construção para que a análise das questões na sociedade possam ser finalmente abordadas de maneira adequada e que possamos, né, evitar que a persistência do racismo incidindo sobre os mesmos corpos desde a época da colonização brasileira. Muito obrigado.